Alguns vão dizer que eu pirei, outros vão dizer que eu tô na onda do funk ostentação, querendo mostrar um monte de aparelhos, mas não é isso que eu quero. O que eu quero, Mario Alberto? Não, brincadeira. O que eu quero mostrar com esse vídeo é tentar responder uma pergunta que eu recebo inúmeras vezes por dia: que aparelho eu compro? Bom, isso varia muito do seu orçamento, do tamanho de tela que você quer, o sistema operacional que você tem preferência e várias outras coisas. Nesse vídeo a gente vai focar no Moto X, que eu estou mandando ele amanhã de volta para Motorola. Eu fiquei com ele 2 semanas e eu quero responder se ele é uma boa compra ou se tem outros aparelhos na mesma faixa de preço que compense mais você comprar. Aqueles ali do canto eu tô com ele só para vocês terem uma noção de tamanho, porque tamanho de tela e tamanho do aparelho é uma coisa que importa para muita gente. As pessoas, tem gente que gosta de telas maiores, outras de telas menores. Então aqui no cantinho eu tenho um Motorola Razr D1, tenho um iPhone 4S, tenho um Lumia 520, tem uma imitação ali de um iPhone 5, mas eu deixei só por causa do tamanho, que o tamanho dele é realmente igual. Tenho aqui o Nexus 4, o Motorola Moto X, um Samsung Galaxy S3, um S4 e o Note 2. Eu vou mostrar um pouquinho o tamanho de tela, comparando um pouquinho para vocês terem uma noção do tamanho. Bom, vou pegar aqui o iPhone 4, que é a telinha de 3,5 polegada, que muitos gostam porque dizem que é acessível, dá para segurar com uma mão só. E aqui o Motorola Razr D1, que é basicamente a mesma coisa. Vou deixar ele aqui no canto. Tenho aqui o Lumia. A tela dele é maior, é incrível, né? Um Lumia baratinho, tem uma tela maior que a de um iPhone. Não vou entrar no mérito de resolução e tal, porque é covardia, mas de tamanho, ó. Aqui o Moto X, que na verdade eu falei que era o Nexus 4, de tão parecido assim, mas não é. Esse aqui é o Moto X, eu senti pela pegada da traseira dele. Pegar aqui o Nexus 4. Depois, quando eu estiver falando das especificações, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é engraçado. Eles têm uma tela praticamente igual, mas por causa da distribuição, uma é mais gordinha, parece que são diferentes. Tenho aqui um Moto X e um Galaxy S3. Aqui com um S4, e com o gigantão Galaxy Note 2. Bom, por que eu peguei esses aparelhos? Primeiro, porque é o que eu tenho aqui disponível, e segundo, que é o que tem mais ou menos na mesma faixa de preço. Claro, não é exatamente igual, mas vai servir bem para nossa comparação. Bom, como esse vídeo é mais focado no Moto X, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ele. Assim que ele chegou, eu fiz um vídeo comparando ele com o Nexus 4, que está aqui na minha mão esquerda, e eu disse que não valia a pena, eram R$400 a mais e o desempenho era muito parecido. Porém, nessas quase 2 semanas que eu fiquei com ele, eu fui me apaixonando pelo aparelho. Ele tem um ponto muito negativo, que não serve para mim, que é a ausência do slot microSD. Não dá para você expandir a memória dele. E eu, como tenho muito podcast, videocast, seriados que eu quero ter comigo, documentos, cache do Spotify, Deezer, Ardio, então realmente 16 GB para mim é muito pouco. Eu não consigo ficar com um aparelho assim, nem para um aparelho secundário. Porém, ele é muito rápido, tão rápido quanto o Nexus 4, mas o acabamento dele é muito bom. O Nexus 4, nas fotos, eu sempre achava ele bonito, mas quando ele chegou para mim,
eu vi que o acabamento dele é muito ruinzinho, é um plástico daqueles assim, bem vagabundinho. O Moto X, ao contrário, ele tem esse acabamento mais nobre, mais premium, e é muito bonito. A pegada dele, ele é meio curvado, ó, encaixa certinho na mão. Ele não é um daqueles tamanhos de tela gigante, ó, vou comparar aqui com o iPhone. Ele é basicamente do mesmo tamanho que um iPhone, mas a tela é maior. Vou pegar aqui o Xing Ling, que imita o 4, ó, aqui tem a tela de 4 polegadas para dar uma noção melhor. Bom, o que nós temos aqui então? Aqui a gente tem a saída do fone P2. Aqui tem um micro SD para conectar no computador e carregar. Desse lado a gente tem o botão de ligar e desligar, volume, e desse lado o slot para o cartão Nano SIM, que é o único aparelho que eu tenho aqui com cartão Nano SIM. Todos os outros são micro SIM ou SIM convencional. Bom, vamos entrar então nas especificações. Eu vou montar novamente aqui e vou falar dos aparelhos que realmente importam para esse review. Bom, saindo de cena então o Motorola Razr D1. Depois eu vou fazer um vídeo comparando ele com o D3 e também com o Nokia 520. Muitas pessoas têm me perguntado se compra um D1 ou compra um Nokia 520. Tiro também de cena a falseta do iPhone 5 e o iPhone 4. Vamos nos concentrar aqui então no Moto X, Nexus 4, Galaxy S3, Galaxy S4 e Galaxy Note 2. Eu fiz aqui uma folha imensa de especificações que eu vou usar de colinha agora para falar para vocês. Antigamente eu fazia muitos reviews mostrando números de benchmarks, mostrava eles rodando, quanto que dava. Eu decidi abolir isso. Recentemente a gente viu vários blogs denunciando que a Samsung e outros fabricantes estavam maquiando esses números não eram reais, então eu acabei desconsiderando, não vou nem levar isso em conta. Uma outra ressalva que eu quero fazer, foi até legal eu ter adiado para fazer esse vídeo, porque agora à noite vazou algumas fotos fotos não, né? O Google lançou lá na Google Play americana o Nexus 5, provavelmente foi um erro. Eles colocaram a versão de 16 GB por $349. Não sei quanto vai chegar no Brasil, quando vai chegar, se vai chegar. Provavelmente vai chegar na faixa de R$1.600. Estou aqui especulando, talvez chegue mais, talvez chegue menos. Mas é melhor esperar, compra um Moto X, pega um Nexus 4. Vou responder tudo isso no final do vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho de especificações para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui. Aqui eu tenho o Moto X, ele foi lançado em agosto desse ano. O Nexus 4, que é a versão do ano passado, ele foi lançado em outubro de 2012. Como eu disse agora há pouco, provavelmente dia 22, daqui a pouquinho, o Nexus 5 vai começar a ser vendido oficialmente. Aqui a gente tem o Galaxy S3 de maio de 2012. Temos ali eu inverti aqui o Note 2, eu classifiquei aqui pela ordem de tamanho e fiz uma outra aqui. Tenho ali o Note 2 de setembro de 2012, já tem o Note 3, mas como ele é absurdamente caro, ele está R$2.799, eu não vou nem mencionar porque foge muito da nossa faixa de preço. E tem o Galaxy S4, esse aqui é o modelo 4G, que ele foi lançado em abril desse ano. Deixa eu só fazer a troca aqui para falar na ordem que eu coloquei aqui na minha colinha. Vamos falar de preço então. Eu falei que é basicamente a mesma faixa de preço, mas claro, tem algumas diferenças. Deixa eu mexer na telinha deles para não apagarem. Bom, o Moto X ele foi lançado a R$1.799. Rapidamente a Motorola mexeu no preço, viu que esse preço não era muito competitivo, baixaram para R$1.499. Esse preço é o oficial dele em 12 vezes. À vista ele cai aí para a faixa de R$1.300. Porém,
Eu já vi algumas promoções dele por R$ 1.200. Então, se você ficar esperto, poder esperar um pouquinho, acompanhar no Twitter as promoções, talvez você consiga nesse valor. Deixa eu trocar a bateria da câmera rapidinho que ela está piscando. Acho que esse vídeo vai ser um dos mais longos que eu já gravei. Eu nunca tive que trocar a bateria assim no meio, mas retomando então. Se você conseguir esperar Moto X, você consegue pegar à vista na faixa de 1.200, talvez até 1.150, dependendo da promoção. O Nexus 4 ele já depreciou tudo que ele tinha que depreciar. Tá aparecendo aí o Nexus 5, talvez ele caia um pouquinho mais, mas eu não acredito. Eu acho que ele já perdeu todo o valor que ele tinha que perder. Você encontra ele por R$ 999 em 12 vezes, à vista R$ 949. Porém, nas promoções, o Ponto Frio quase toda semana faz promoção dele por R$ 879, que é um preço excelente. Eu acho que é o melhor custo-benefício que tem hoje. O Galaxy S3, como o celular também já é velhinho, já tem aí o S4 há quase 6 meses no mercado, ele também já perdeu bastante do seu valor. Porém, eu acho que ele ainda está um pouquinho carinho. Você encontra ele em sites de varejo, aí se você jogar lá no Buscapé, todos esses dados aqui eu peguei do Buscapé. Por R$ 1.299 em 12 vezes, à vista R$ 1.169, ou em algumas promoções R$ 999. Essas promoções são um pouquinho mais raras. O Note 2 ele está por R$ 1.399 em 12 vezes ou R$ 1.259 à vista. Também já peguei algumas promoções dele por R$ 999, que é um baita preço. O Galaxy S4, esse modelo que eu tenho aqui, ele é o LTE. Então ele está R$ 2.099, bem carinho ainda, ou R$ 1.889 à vista. Aí eu paguei nele R$ 1.650, você consegue pegar aí algumas promoções nesse valor. Eu coloquei ele aqui, ele foge um pouquinho, ele foge um pouco, né? Foge bastante da nossa gama de preços aqui, mas muita gente pergunta, vale a pena pegar? Então eu vou falar dele para no final fazer a minha conclusão. A tela do Moto X, ela tem 4.7 polegadas. Não parece, porque se você comparar com o tamanho do iPhone, ele é quase do tamanho do iPhone 5, porém a tela dele é quase 1 polegada maior, é muita diferença. Ele tem aqui 720 pontos por 1280, ele tem 302 pixels por polegada. A tela dele é AMOLED. O Nexus 4, ele tem também as mesmas 4.7, lembra que eu comentei no comecinho? Porém ele é mais largo, ele tem 768 por 1280. Com isso, a densidade dele é de 318 pixels por polegada. A tela dele é uma LCD True HD IPS. Tem uma ressalva para fazer que é o seguinte: essa tela, não sei se vou conseguir pegar aqui, no olho é mais fácil. Quando você está com ela assim, você sente que ela é uma tela boa. Conforme você vai virando, apesar de você conseguir ler, ela perde muito na qualidade das cores. Então isso me incomoda um pouquinho. No AMOLED eu não sinto tanto isso. Ela fica bem, ó, ela não perde nada mesmo. Quando, ó, tá quase no máximo aqui, você não sente aquela perda tão grande de cores. No caso do Galaxy S3, ele tem... Opa, me perdi aqui, muita coisa. Ele tem um pouquinho a mais, ele tem 4.8 polegadas, tem os mesmos 320 de largura por 1280 de altura. Então ele tem 306 pixels por polegada. A tela dele é uma Super AMOLED. O Note 2 já é um gigante, né? Ele é muito maior, ele é 5 polegadas e meia, mas a resolução é mais baixa, porque ele tem os mesmos 720 de largura por 1280 de altura. Dá apenas 267 pixels por polegada, é o que tem menor aqui densidade de pixels na tela. A tela é uma Super AMOLED, assim como a do Galaxy S3, que eu acho que eu pulei. O Galaxy S4 também é uma Super AMOLED, mas ela tem 5 polegadas e tem 1080, uma enorme, né? 1080 de largura. Ele tem de largura o que alguns têm aí
de altura, então ele tem 1080 por 1920, dá 441 pixels por polegada. Essa semana saíram algumas notícias, se não me engano, da LG, que já tem alguns aparelhos aí passando de 500 pixels por polegada. Provavelmente é um exagero, não dá para ver essa diferença toda a olho nu, mas essa briga de especificações, benchmarks não tão confiáveis, é o que o pessoal do Android está tentando brigar para se diferenciar, porque são muitos aparelhos, toda semana tem lançamento, então eles têm que fazer alguma coisa para se diferenciar. Vamos falar de dimensões, falamos agora da tela, vamos falar de dimensões. O Moto X ele tem 12,93 de largura, 6,53, não, minto, ele tem 12,93 de altura, 6,53 de largura e apenas 1,4 de espessura. Ele tem 130 gramas. O Nexus 4 ele é um pouquinho maior, ele tem 13,39 de altura, 6,87 de largura e 0,91 de espessura. Ele é mais fino e tem 139 gramas. É gozado, né? Ele é mais fino e é mais pesado. Mais 9 gramas acho que é imperceptível. O S3 ele tem 13,66 de altura, 7,06 de largura e 0,86 de espessura. É bem fininho, tem 133 gramas. O Note 2, o monstro, tem 15,11 de altura, 8,05 de largura e 0,94 de espessura. Ele pesa 183 gramas, 50 gramas a mais que a média desses aparelhos. O Galaxy S4 tem 13,66 de altura, 6,98 de largura e 0,79 de espessura. Também tem 130 gramas. Aqui, pelo que eu estou vendo, ele tem a mesma altura do S3, só que ele é mais fino e mais compacto na sua largura, mesmo tendo uma tela maior. O que está acontecendo? Os fabricantes têm diminuído a borda. Então, enquanto aqui no S3 a gente nota que a borda é bem gordinha, no S4 é praticamente imperceptível. A mesma coisa com o Moto X. Por isso que ele é praticamente do mesmo tamanho do iPhone, mas a tela é muito maior. A borda praticamente não existe. Vamos falar de uma coisa que muita gente gosta agora: CPU, GPU e RAM. O Moto X, o marketing dele diz que ele é octa-core, que ele tem 8 núcleos. Por que isso? Deixa eu explicar. De CPU, ele tem apenas uma dual-core de 1.7. De GPU, ele é quad-core, é uma Adreno 320 e tem 2 GB de RAM. A CPU, por que dizem que é quad-core? Porque ele tem um núcleo que é próprio para processar a voz e ele tem um outro núcleo que é chamado de computação contextual. O que são essas coisas? Essa CPU exclusiva de voz é para quando você dá o comando que dispara ele, que é o OK Google Now, ele fica sempre escutando e quando você fala isso, ele percebe que você falou e ele acorda. Mesmo que estiver com a tela apagada, você falou a palavra mágica, ele acorda. E como ele tem uma CPU própria para isso, ele não fica gastando tanta bateria, como se você deixasse. Já tem alguns hackzinhos que você pode colocar em outros aparelhos Android que ficam também sempre escutando, mas isso gasta uma bateria tremenda justamente porque não tem esse diferencial. É uma coisa parecida com o que a Apple fez no iPhone 5S, colocando aquele núcleo próprio, o M7, que é para monitorar mais a parte de exercícios. E esse núcleo contextual que o Moto X também tem, para que serve? É o seguinte: quando você está andando de carro, ele percebe isso. Se você dá o mesmo comando de voz, ele sabe que você está no carro, então ele toma ações diferentes. Por exemplo, se você recebe uma chamada, ele já fala quem está ligando para você. Você pode pedir para ele ler um SMS para você e coisas do tipo. Ele também percebe o seguinte: quando ele está no seu bolso e você tira ele do bolso, você faz esse movimento de puxar do bolso, ele vê todos esses sensores e ele já liga a telinha para você.
Então ele dá uma piscadinha mostrando se tem notificações, a hora, uma coisa bem interessante. Eu vou mostrar um pouquinho mais para o final, só para a gente não sair da linha de raciocínio. No caso do Nexus 4, ele é quad-core de 1.5 GB, também é uma Adreno 320 e tem os mesmos 2 GB de RAM. O Galaxy S4 também é um quad-core de 1.4, a GPU dele é uma Mali 400 e tem 1 GB de RAM. O Note 2 também é um quad-core 1.6, a mesma Mali 400 de GPU do S3, mas com 2 GB de RAM. O Galaxy S4 é um quad-core de 1.9 GB, a Adreno também 320, a mesma do Moto X e do Nexus 4 e 2 GB de RAM. Porém, tem a versão que é só 3G, não é a LTE, que é o octa-core. Vamos falar agora de espaço. O Moto X ele tem 16 GB, só que ele não tem slot micro SD, que para mim é um pecado. Eu não entendo porque os fabricantes tiram isso dos aparelhos. É para baratear o que? $2? Tá certo que se você vender 10 milhões, são 10 milhões, 20 milhões, mas é um impeditivo para usuários mais avançados que eu, por exemplo, gostaria de ter esse aparelho, não vou comprar porque não tem o slot micro SD e 16 GB é muito pouco para mim. O Nexus 4 é o mesmo cenário, também não tem. E o Nexus novo, que é o Nexus 5, 99% também não vai trazer. Hoje me perguntaram no Twitter, tem alguma explicação lógica para isso? Não, eu acho que é teimosia daquele tipo de teimosia da Apple. Ah, não temos NFC e não vamos colocar. Por quê? Porque não queremos. Então isso é muito chato. O Galaxy S3 ele tem 16 GB e suporta microSD de 64 GB. O Note 2 a mesma coisa, 16 64, e o Galaxy S4 a mesma coisa, 16 64. Eu tenho um microSD de 64 GB em todos os meus aparelhos. Eu tenho 4 cartões de 64. Por quê? Eu carrego meus documentos, fotos, vídeos, músicas, podcasts, videocasts, sem me preocupar com espaço. Todos esses aparelhos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem câmeras que conseguem fazer vídeo em 1080p com 30 frames por segundo. Isso gera arquivos enormes. Então, se você tem somente 16 GB e não tem para onde expandir, você não consegue usar a câmera de maneira decente. Você vai sempre ficar preocupado se tem espaço disponível. Então, se você tem filho, você não quer sair com uma filmadora dedicada, você pode usar o aparelho que filma numa boa 1080p, uma baita de uma qualidade, sem ficar se preocupando em levar uma máquina dedicada. Bom, já que eu toquei nas câmeras, vamos falar delas então. O Moto X ela tem 10 megapixels traseira, filma 10.080p, 30 frames por segundo, isso todos fazem, e a câmera frontal tem 2 megapixels. O que eu achei dessa câmera? Não achei muito interessante. A Motorola não tem um histórico muito bom de câmeras. A mesma coisa vale para o Nexus 4. Ela tem 8 megapixels, filma 1080p, 30 frames por segundo e tem uma dianteira de 1.3. Em tese, 10 megapixels, 8 megapixels estariam excelentes, mas a qualidade, não sei se é da lente, se é do conjunto, deixa um pouco a desejar. No Galaxy S3, que é um aparelho do ano passado, ele tem também os 8 megapixels, filma 10.080p, 30 frames por segundo, tem uma dianteira de 1.9 e faz fotos melhores que o Nexus e melhor que o Moto X. O Note 2, mesma coisa, 8 megapixels, filma 1080p, 30 frames por segundo e 1.9 na dianteira. Ela é muito parecida com o conjunto do S3, que é bem razoável. O S4 ele já é um pouquinho melhor, tem 13 megapixels, 10.080p, 30 frames por segundo, a frontal é 2 megapixels, ele tem o diferencial que ele consegue filmar ambas ao mesmo tempo. Então, de repente, você está lá fazendo um vídeo do seu filho, você quer pegar a sua reação também de como você está emocionado filmando ele, de repente falando as primeiras palavras ou comendo a papinha pela primeira vez, você consegue filmar a sua reação e também filmar o que está do outro lado da tela.
Só uma ressalva, eu coloquei recentemente o CyanogenMod tanto no Note 2 como no S4, porque eu estava achando ele lento e aquele TouchWiz da Samsung me incomoda bastante. Com isso eu perdi recursos como a canetinha, que muita gente comprou no Note pela canetinha, ela não funciona mais no Note com essa modificação que eu fiz, mas ele ficou mais rápido. Porém, há uns 6 meses eu tinha isso também e a câmera travava muito. Agora não está travando, mas acontece o seguinte, as fotos ficam muito amareladas. Então se você está pensando em fazer, eu não recomendo se você usa muito a sua câmera. Questão do 4G, o Moto X ele é compatível com o 4G nacional. O Nexus 5 provavelmente vai ser, mas o Nexus 4 ainda não é. O S3, essa versão que é a i9300, ela não tem o 4G, porém lançaram a versão com 2 GB de RAM e 4G, que é a i9305, que tem o 4G nacional. Porém, ela é R$500 mais cara que esse S3 padrão, custa R$1.799. Não sei se vale a pena pegar um aparelho já com mais de um ano de estrada, pagando R$1.799. O Note 2, a mesma coisa. Essa versão que eu tenho, que é a N7100, ela não tem o 4G. Porém, recentemente, coisa de um mês, lançaram a N7105. É muito difícil de ser encontrada. Se você digitar indo buscar pé, Mercado Livre, você vai ver que praticamente você não encontra. Você vai encontrar isso em algumas operadoras. O preço é R$2.199 e eu acho que não vale a pena. No caso do Galaxy S4, esse modelo que eu tenho aqui é o i9505, tem o LTE, mas tem o i9500 que não tem e custa R$100 mais barato. Questão do Wi-Fi. O Moto X ele tem aquele ABGN, ele é dual, funciona em 2.4 e 5 GHz, e tem também o padrão novo AC. Acho que dificilmente alguém já tem um roteador que funciona em AC, mas ele é compatível. O Nexus 4 ele é ABGN, também dual, não tem esse AC. Uma coisa que vale a pena comentar, o Nexus 4 eu já tive todas as versões, desde a primeira versão, sempre, todo ano vou trocando, e eu notei que todas têm um problema grave de Wi-Fi, o sinal é sempre mais fraco que outro aparelho que está do lado. Se você leva num cômodo, por exemplo, tem 4 anteninhas de Wi-Fi no aparelho, no Nexus vai ter 3. Isso não é só comigo, eu já tenho amigos e li também a respeito, acontece com bastante gente. Eu não sei se é falha de projeto, se o plástico atrapalha a recepção, não sei dizer. O S3 ele tem também ABGN e ele é dual, funciona 2.4 e 5 GHz. O Note 2, mesma coisa, ABGN dual. E o Galaxy ABGN dual e tem o novo padrão AC. No caso do Bluetooth, todos são 4.0, que é aquele Low Energy, que gasta menos energia. Isso é bom porque alguns equipamentos de fitness, como monitoramento cardíaco, caixas de som, elas consomem menos energia se você deixar o Bluetooth ligado direto. Você não precisa ter aquela preocupação de eu vou usar, vou ligar, estou parando de usar, vou desligar. Não precisa ter isso. Todos também têm NFC, uma ressalva para o S4. Eu comprei várias tags NFC, espalhei pela casa, e o S4 não é compatível com esse padrão de etiquetas que eu comprei. Então você precisa comprar um novo padrão de etiqueta se você for pegar um Galaxy S4. Sensores, a moda agora é encher o aparelho de sensor como a Samsung anda fazendo, mas vamos lá. O Moto X ele tem acelerômetro, que é aquilo de você movimentar o aparelho e perceber que você está movimentando. Tem o giroscópio, que é quando você está jogando, você faz movimentos assim, por exemplo. Não, o giroscópio é assim, ele sabe que você está mexendo nele. O giroscópio, você mexe ele 360 graus, ele sabe para onde você está mexendo. Para que isso é importante? Principalmente para jogos. Sensor de proximidade, quando você coloca, você está falando ao telefone, você coloca ele perto do seu rosto.
ele apaga a tela para economizar energia. Tem a bússola, tem o barômetro, que é para saber a altitude com mais precisão, e tem um sensor de temperatura. O Nexus 4 não tem tudo isso, ele tem o acelerômetro, o giroscópio, proximidade, bússola e barômetro. Provavelmente o Nexus 5 vai trazer o de temperatura também. O S3, mesma coisa, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola e barômetro. Note 2, idem, acelerômetro, giroscópio, bússola, proximidade e barômetro. E o S4 se destaca que, além de tudo isso, ele tem também um sensor de umidade, um de gestos, e ele tem uma coisa que eu achava interessante, que eu usaria bastante, que é aquele IR, que é o infravermelho, para você conseguir controlar aparelhos como um ar-condicionado, uma TV, seu Blu-ray, coisas do tipo. Eu achei que usar mais, ele vem com programa nativo, você também pode comprar outros na Google Play que dão mais funcionalidades, mas eu praticamente não uso, porque é mais cômodo você pegar o controle que está ali do lado do que abrir, pegar o celular, destravar, colocar a sua senha, abrir o aplicativo, esperar carregar para fazer alguma coisa. Eu realmente parecia que eu ia usar mais, mas na prática eu uso muito pouco. Questão do GPS, todos têm aquele AGPS, que é o GPS assistido, e o GLONASS, que é o padrão de GPS da Rússia. Bateria, temos aqui 2.200 mAh, 2.100 mAh, 2.100 mAh, 3.100, né? Uma tela desse tamanho precisa mesmo. O Note 3 tem ainda mais bateria e o S4 tem 2.100 mAh. Bem, essas foram as especificações técnicas. Esse vídeo vai ficar gigante, tanto para editar, como para subir para o YouTube, como você que vai ver, provavelmente vai ficar entre 30 minutos e 40 minutos. Vai ser o maior vídeo que eu já fiz. Espero que a assessoria da Motorola não fique brava, porque mandaram o aparelho para eu resenhar e eu não fiz, nem no vídeo anterior, nem nesse, um vídeo focado nele, mostrando só ele. Eu quis comparar, porque muita gente me pergunta, vale a pena comprar um Moto X ou vale a pena pegar outro aparelho? Bom, ele é basicamente um Nexus 4, questão de performance é a mesma coisa, customização da Motorola tem muito pouco, é praticamente um Android puro, porém, para ele receber atualizações não é como o Nexus, vai depender da Motorola. A Motorola hoje é uma empresa do Google, porém, aparelhos que ela prometeu fazer essa atualização, como a linha Razer D1, D3, até o Razer HD, ficaram um pouquinho para trás. Então, se você quer ter um Android sempre atualizado, o Moto X não é garantia disso. Espero que a Motorola mantenha atualizado, mas a velocidade dessas atualizações não é a mesma da linha Nexus. Isso tem que ficar bastante claro para você. Eu disse que o Nexus 4 é o aparelho que tem o melhor custo-benefício. Ele é um quad-core, 2 GB de RAM, nas promoções 879 à vista. Excepcional custo-benefício, mesmo não tendo micro SD, um tremendo aparelho. Dá para fazer muita coisa, Facebook, Twitter, joguinhos, Instagram, músicas, podcasts, o que você quiser fazer ele vai rodar sem engasgar, um baita aparelho. Porém, o acabamento dele não é dos melhores e não tem o 4G. O Moto X, eu ouvi o Happy Hour Tech, eles estavam brincando com o nome, entrei na onda. O Moto X, eu vou ter que trocar a bateria de novo, vocês acreditam? Deixa eu concluir rapidinho então. O Moto X, ele é basicamente um Nexus 4, porém muito mais bonito, muito mais bem acabado, um aparelho que chama atenção no visual, bem bonito mesmo, e tem o 4G brasileiro. Esses sensores que eu falei eu vou mostrar um pouquinho. Então eu tenho, vamos supor que ele está parado aqui, eu puxei ele, ele acende, me mostra a hora, se tivesse notificações iria aparecer direto na tela. Então estou com ele no bolso ou em cima da mesa, peguei, ele já me mostra essa telinha. Como ele é uma tela AMOLED, ela não acende todos os pixels da tela economizando energia. Ela acende
Só esses pixels que ele está me mostrando do relógio e do desbloqueio, se tivesse notificações, também me mostraria. Então é uma coisa muito bacana. Dá para reproduzir isso em outros aparelhos, tem post no blog explicando como. O lance do OK Google Now, acordou, ele pode receber por enquanto apenas 4 comandinhos de voz. É muito pouco. Eu adorei essa tecnologia de ficar sempre escutando, mas 4 comandos, convenhamos, não vai revolucionar a sua vida como você interage com o aparelho. A Motorola prometeu soltar novos comandos de voz em português, mas comprar um aparelho sempre na esperança de vai vir, pode vir, é complicado. No carro, como eu disse, ele tem funções diferenciadas, ele percebe que você está andando, então você consegue pedir para ele ligar para alguém sem ter que desbloquear, sem apertar botão nenhum. E quando recebe uma mensagem, também você pode pedir para ele ler a mensagem em português para você. Bom, o S3, apesar dele estar com preço bacaninha, eu não sei se vale a pena pelo seguinte. Tem dado muito problema, até o Proteste entrou com uma ação no Ministério Público contra a Samsung, porque ele tem aquela tal história da morte súbita. Muitos aparelhos dão pau numa memória onde fica guardado o sistema básico do celular, e aí ele não liga mais, ele fica ligando entre num boot infinito, não funciona. Eu já tive esse problema, o Richard Maxtech teve esse problema, dezenas de pessoas que eu conheço tiveram problema, leitores do blog a mesma coisa, tanto que a Proteste, né, teve que entrar com essa ação e eu não sei o que vai virar. Então, por causa disso, eu sou meio receoso com esse aparelho. O Note 2 está com excelente custo-benefício, deixa eu até pegar aqui nas promoções, está saindo na faixa de R$1.000, um tremendo aparelho, performance espetacular, uma câmera legal, uma tela que eu adoro. Não tenho 4G nessa versão, o que tem custa R$2.000, eu acho um absurdo, não compensa. E o Note 3, a Samsung chutou o balde, está quase R$3.000, realmente não compensa. O Note 2, se quiser pegar, um baita aparelho, eu recomendo muito. O S4, apesar de ele ter vários sensores, acontece o seguinte, esses sensores são de uso restrito da Samsung. Então, por exemplo, tem um lance que eu acharia bacana, que é ele ver os meus olhos e rolando a tela conforme eu estou lendo um texto sem eu ter que rolar com o dedo. Isso só funciona em alguns apps da Samsung e próprios do Android. Não funciona no app da Amazon, não funciona no Pocket, então não funciona no Feedly, que são os apps que eu mais leio. Então, para mim não serve praticamente de nada. O sensor de TV também, como eu disse, para mudar o canal, é pouco prático no dia a dia. E todos os outros sensores também que ele tem, acho que não vale a pena, foram muito mal aproveitados. A Samsung devia ter feito uma campanha junto aos principais desenvolvedores, ter liberado a API, incentivado eles a usarem isso, não fez, perdeu a chance, meteu trocentos sensores no aparelho que não servem para nada. A câmera dele é o ponto alto, é muito boa, como eu disse, se você colocar o Cyanogen Mod você vai perder isso, ela fica pior, deve ser alguma questão de drivers, não é do aplicativo, já tentei outros aplicativos de câmera também, fica ruim, meio amarelada e meio lenta, mas no TouchWiz padrão é uma câmera maravilhosa, até para tirar fotos bem pertinho, sem ter aquela holoclip, você consegue pegar detalhes, acho bem interessante. Espero ter dado uma clareada, mais do que confundido vocês, sobre o Moto X. É um aparelho muito bom, se você quiser gastar aí 1.200 e pouquinho em promoções ou 1.499 se for parcelar. Se quiser economizar, ter o mesmo desempenho, mas sem essas funções e um acabamento mais nobre, Nexus 4. Que é uma tela grande, sem gastar muito, Note 2. O S4, pelo preço que ele está, não acho convidativo. Acho que você pode pegar um Note 2 ou pegar um Moto X, que você vai fazer um uso bem legal. Espero que tenham gostado. Se gostou, ajuda aí o canal, dá joinha, se inscreve, divulga. Obrigadão. Tava quase zerando o aparelho para mandar para a Motorola e esqueci de mostrar uma coisa bacana, um atalho que eles colocaram para chamar a câmera, que faz parte daquela CPU contextual que eu disse
quando eu estava explicando sobre a CPU. É um atalho, vou tentar reproduzir aqui, não sei se com o enquadramento que eu vou conseguir, que ao invés de você apertar o botão, você faz assim, opa, ele chama a câmera. Isso funciona inclusive quando você está com o aparelho desligado, tipo você tirou do bolso, está acontecendo alguma coisa que você quer filmar ou bater uma foto, você nem precisa colocar sua senha para desbloquear, você faz o movimento, opa, e ele chama a câmera. O movimento ele funciona bem, é que para pegar no enquadramento da câmera aqui que eu estou filmando, o meu movimento da mão fica um pouco comprometido, mas na prática ele funciona geralmente muito bem. Você só dá um toquezinho assim, dá 2 chacoalhadas nele, ele acorda na câmera. É uma coisa legal que ajuda a ganhar tempo. Estou aqui embalando o Moto X para mandar de volta e achei legal mostrar um pouquinho a caixa que eu não tinha mostrado. Ela é bem bacana, bonitinha, um pouquinho grande. O aparelho, aqui um suportezinho para ele, manuais, mas o detalhe que eu queria mostrar, o carregador, ele tem esse espaço aqui, dual, uma coisa que não é muito comum, cabinho branco, mesmo a unidade sendo preta. Esqueci de mencionar também que no Brasil, diferente do exterior onde você pode customizar, aqui só tem as versões preto e branco. O ejetor do NanoSim que você vai precisar. Agora, uma coisinha bem tosca, esses fones de ouvido estilo anos 90, ó, com espuminha, bem tosquinho.